Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumni. Tô aqui para passar as dicas da semana aí que vai do dia 3 ao dia 9 de maio, que a gente tem lua minguante em aquário, tem planetas mudando de energia do signo de touro para o signo de gêmeos, né? Mercúrio ingressa em gêmeos aí no seu domicílio na segunda-feira, no final do dia, lá no final do dia não, no final da noite já, né? E tem Vênus também no sábado, também à noite, ingressando em gêmeos. Então, o que a gente tem para essa semana? Bom, começamos a semana de lua minguante, que é uma lua de fechamento. Por quê? Porque a gente começa com a lua nova em Áries, né? Aí ela passa de lua nova para lua crescente, vai para lua cheia e depois ela mingua. Mas tudo sempre regido por essa lua nova em Áries, né? Então a gente fala que é o fechamento da lunação de Áries, que fecha, na verdade, quando a lua aí ela vai ingressar na sexta-feira no signo de Áries, né? Porque ela volta ao ponto, ao mesmo signo em que ela fez essa conjunção com o Sol no signo de Áries e fez a lunação, fez a lua nova, né? Então, o que é sempre tudo ligado ao eu, né? Porque o signo de Áries é o impulso, fala do que eu tenho que fazer, das minhas atitudes, né? Do meu guerreiro interior, de como que eu uso as minhas ações no meu dia a dia para conquistar as coisas que eu desejo. Então, fechando a lunação de Áries, numa lua minguante em aquário, a gente tem algumas coisas que a gente pode chamar atenção para vocês. Primeira coisa é a reflexão, porque a lua minguante chama a gente para um mergulho interno, para que a gente olhe para trás, para esses dias, né, todos que a gente viveu, desde a lunação de Áries até agora o fechamento na lua minguante, que são mais ou menos entre 28 e 29 dias, então mais ou menos o mês passado, e dar uma olhada no que foi feito, né? Se nós realmente fizemos, é porque é a questão da ação, né? De fazer algo que realmente tivesse relação com as nossas conquistas. O que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente fez de errado, né? O que a gente se equivocou, o que a gente precisa corrigir, o que a gente deveria ter conquistado e não conquistou. Fazer um balanço aí das coisas que você fez e que você deixou de fazer. Para você poder aí, quando entrar a lua nova em touro, que a lua nova em touro fala de colocar a mão na massa, né? De aí pegar todas essas coisas que ficaram por fazer e aí efetivamente materializar essas coisas todas efetivamente no plano material, né? Então, a gente vai passar por um momento essa semana de olhar para trás e ver, poxa vida, deixei de fazer isso, nossa, me propus a fazer tal coisa e não fiz, né? E aí faz esse balanço até sobre si mesmo. Será que você está na posição que você gostaria de estar nesse momento? Então, são essas questões que a gente tem que dar uma olhada e refletir sobre esses assuntos. Só que essa lua minguante, ela acontece no signo de aquário, que é um signo que fala de futuro, né? Mas é o que mingua, né? A lua mingua no signo de aquário. Então é aquela coisa... a segunda-feira e o dia da lua minguante é um dia muito tenso, né? No sentido da urgência. É como se fosse assim, você olha para trás e fala, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer e não fiz nada. E aí vem aquela cobrança, né? Então, por quê? Porque a gente tem tanto o Júpiter fazendo uma quadratura com Mercúrio na segunda-feira, como o Saturno fazendo uma quadratura com o Sol também na segunda-feira, bem seguidinho, né? Uma às 6h30 e outra às 7 horas da manhã. Então é um dia que já começa com aquela coisa, poxa vida, sabe, brincadeirinha, mas assim, deveria ter varrido a casa ontem, não varri, ou deveria ter finalizado o curso que eu comecei e não terminei, e aí surge aquela angústia, sabe, aquela coisa do tipo assim, poxa vida, eu deveria ter feito e não fiz, né? E aí a minha dica é o seguinte, não se cobre tanto, né? As coisas acontecem no tempo do tempo, e existem alguns... percalços, alguns contratempos que às vezes impedem que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer dentro do tempo que a gente se determinou, né? Mas ao mesmo tempo é uma lua que fala assim, ó, reflita sobre o que você não fez, porque o tempo passa, né? Que aí é Cronos, que aí é Saturno falando nessa quadratura com o Sol, falando, ó, o que você não fez tem que fazer. Que é essa cobrança, né? Mas com bastante equilíbrio, porque justamente o que mingua nessa lua minguante é a ansiedade, é a vontade do amanhã, né? Que você não tem controle. Então, eu até falei sobre uma frase da Joana de Ângeles que fala o seguinte, ó, você não tem controle sobre esse assunto, né? Sobre o amanhã. Então, viva o seu hoje intensamente.
Mas não fica se cobrando sobre o amanhã o tempo todo. Existe um plano, existe uma meta a ser atingida, ok. Mas é para viver o hoje, porque é hoje que é o seu presente, né? Presente no sentido de presente, né? De gift. Então, é algo que você tem que viver no presente. O seu futuro você constrói no hoje. Então, não adianta nada você ficar se amargurando e se cobrando ou se maltratando pelo que vem a suceder, sendo que, na verdade, nada aconteceu ainda, né? E o futuro não está nas suas mãos. Amanhã você não tem nada garantido, né? Não há garantias. Então é viver um dia de cada vez aí para não haver essa cobrança tão contundente. Mas sim, existe uma briga aí muito forte na segunda-feira que vai marcar a semana toda entre as questões que eu quero alcançar e às vezes até a zona de conforto que eu não quero largar, né, que é Touro. Então a gente tem aí o Saturno e o Júpiter lá em Aquário, falando do amanhã, falando do futuro, vá buscar suas metas, seus objetivos, e o Sol e o Mercúrio aí, que são as ideias, até eu mesmo, né, me prendendo a essa zona de conforto, a esses pensamentos antigos, né? Então, o que acontece nessa lua minguante é essa reflexão. O que eu devo deixar, o que eu devo levar comigo, e aí, no final do dia, o Mercúrio ingressa em Gêmeos, que é o seu domicílio, que é onde ele tem lá, né, o reino dele. Então, Mercúrio é o que? A mente. Em Gêmeos, ele se torna muito ágil. O raciocínio, ele abre novas expectativas, né? E Vênus também ingressará em Gêmeos aí no final de semana, no sábado, à noite, como eu tinha dito. Então, é aquela coisa assim, tudo bem se não foi possível fazer o que tinha que ser possível fazer dentro daquela meta que você colocou pra você. Às vezes nem era aquele caminho que você tinha que seguir, né? E aí tudo bem, não tem problema. Escolhe outro caminho, tem outras escolhas, né? Às vezes a resistência, por exemplo, acontece porque você tá no ponto A. Aí você quer chegar no ponto, sei lá, você tá no ponto 1, aí você quer chegar no ponto 5. Então, às vezes a resistência é porque você quer saltar do 1 pro 5 logo, né? E o Mercúrio aí, ele vai mostrar para você que tem outras alternativas, tem outras etapas, às vezes, a se concluir antes de chegar nesse final 5, né? Então, você tem o 2, o 3, você pode pular do 1 pro 3? Pode, mas assim, vai devagar, vai no seu tempo, a transformação é um processo, as mudanças são um processo, né? Então, você não pode simplesmente querer acelerar o tempo. O Mercúrio e o Júpiter aí, em quadratura também, o Saturno e o Sol, falam disso, né? O Saturno quadrando o Sol fala, ó, não tenha pressa, mas não perca tempo, né? Faça as coisas no seu tempo, faça as mudanças que você precisa fazer com calma, né? Com estratégia, pense direito no que você precisa fazer. E aí, entrando Mercúrio no signo de Gêmeos, a gente fica com a mente ágil, com a mente rápida, o raciocínio também fica rápido e a gente percebe que existem outros caminhos para chegar, às vezes, até no mesmo lugar, que são até mais fáceis do que a gente imaginava. E aí a gente vai por esses outros caminhos, tenta esses outros caminhos também aí, com a Vênus ingressando em Gêmeos, também falando isso pra gente, né? E aí a gente tem, na quinta-feira, o Plutão fazendo um sexto com a Vênus em Touro, né? O Plutão em Capricórnio e a Vênus em Touro. O que é isso? De novo, o Plutão fala de finais, né? Então é finalização de escolhas, às vezes, que a Vênus em Touro, às vezes ela faz uma escolha e fica dando murro em ponta de faca, né? Ela sabe que tá no lugar errado, ela sabe que tá ali por causa da zona de conforto dela, porque é cômodo, porque é tranquilo. E aí o Plutão vem e fala assim, olha só, tudo bem fazer escolhas diferentes. Se você tá sentindo, tá machucando a mão, dando murro em ponta de faca, né? De uma relação, de uma profissão, de um trabalho, até de uma forma de fazer, não é de um trabalho especificamente, mas a forma de fazer um trabalho, ou de se colocar e de se posicionar numa relação, não tá bom, não tá legal, então muda, não tem problema você mudar, né? Mudar dá trabalho, por isso que o signo de Touro não é muito fã de mudar, né? Ele tem determinação, ele gosta de botar a mão na massa, mas ao mesmo tempo ele teria que admitir que ele estava errado, né? E aí vem a teimosia de Touro falando, não tô errado, né? E aí fica mantendo aquela mesma situação, e aí vem Plutão e corta aquilo, fala tudo bem acabar, tudo bem finalizar, tudo bem deixar para trás, né? Não tem problema. E aí a gente tem Júpiter fazendo uma quadratura com Vênus no sábado. No sábado, que traz pra gente aí, são os dois benéficos do zodíaco, né? O Júpiter sendo o grande benéfico e Vênus o pequeno benéfico.
fazendo uma quadratura, que mostra de novo essa resistência aí da gente querer fazer as mudanças, de ter necessidade de fazer as mudanças e às vezes ficar apegado a estruturas e escolhas e amores e rancores e sentimentos e tudo do passado que a gente vai acumulando dentro de nós mesmos, dentro dessa Vênus em Touro, né? Só que aí no final do dia, Vênus ingressa em Gêmeos. E aí, de novo, faz aquela história, né? Existem outras escolhas, existem outros caminhos, existem outras direções que você pode ir de acordo com o seu coração. Então, é aquela história de mergulhar, fazer o mergulho interno, para a gente poder perceber qual que é o melhor caminho a seguir, né? E usar muito essa semana de tipo assim, não tentar controlar o incontrolável, né? Não tentar controlar situações que não estão nas suas mãos. A única coisa, na verdade, que a gente pode controlar, não só essa semana, mas para a vida toda, é o nosso posicionamento em relação às situações que acontecem com a gente, né? Se a gente se rebelar, se a gente resistir, se a gente se impuser a uma situação que está nos atropelando, como se fosse a pandemia, né? A pandemia nos atropelou. Então não adianta você não querer que não tenha, de você querer que não tenha pandemia. Não é da sua alçada isso, né? É saber fazer o melhor. É aquela história do, se te dão limões, né? Faça uma limonada. Ou uma torta de limão, quem sabe, né? Porque ainda é superior, que é melhor ainda. Não adianta você ficar relutando, sofrendo, diante de uma situação que você não tem a menor capacidade de mudar, né? Que são em relação, inclusive, às situações que acontecem na casa 12 do nosso mapa, né? São situações que acontecem que a gente não tem o menor controle, que nós somos jogados ali e que a gente tem que saber lidar com aquilo da melhor forma possível, porque senão a gente só piora, que é essa resistência que piora, né? Resistência em aceitar, em resignar-se, né? E essa situação toda se coloca pra gente essa semana de uma forma muito clara, aí nesse embate aí de Aquário e Touro, né? E vem Plutão fazendo esse aspecto lindíssimo com Vênus aí, falando, ó, tudo bem finalizar as coisas, corte o mal pela raiz, porque às vezes é isso que tá te fazendo mal, né? Deixe para trás, desapegue, ele abre essa oportunidade, né, de destruir aquilo que está nos destruindo, né? E dá uma força naquele movimento da borboleta, da lagarta se transformar em borboleta, né? Da transformação para poder alçar um voo maior. E aí a gente tem também a semana trazendo essas mudanças de energia para Gêmeos, e o céu vai cada vez mais ficando geminiano, né? Lembrando que o Mercúrio fica retrógrado entre os dias 29 de maio a 22/6 dentro do signo de Gêmeos. Ele só sai de Gêmeos agora no dia 11/7. E a Vênus, ela sai de Gêmeos no dia 2/6, ingressa no dia 8/5 e sai no dia 2/6, né? Trazendo pra gente essa abertura de novos caminhos, de novas escolhas, de novas oportunidades, novos pensamentos, a gente poder pensar alternativamente, quando a gente não consegue acessar algo por um caminho, acessar por outro. E dando pra gente muito essa ideia do tipo assim, você não vai conseguir nada por força, né? Não vai conseguir nada pelo grito. A ideia é conseguir as coisas através de persuasão, diplomacia, mesmo que isso seja um pouco aí contra a nossa vontade. Às vezes a gente quer impor a goela abaixo o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente sente, e às vezes a gente tem que pensar que existe um outro ali na situação e que a gente precisa pensar nisso também e não agir através da autoridade, né, do autoritarismo, e sim através da persuasão, do convencimento, tudo de uma mente muito ar, né, muito estratégica, pensando no futuro, pensando em como aquelas ações que você tem no presente pode reverberar no futuro. Então, se você tem uma explosão emocional, um tsunami, e sai queimando todo mundo ao seu redor, como é que vai ser aquilo no futuro? Será que vale a pena fazer isso? Né? Então, nós temos aí uma semana de reflexão sobre as nossas atitudes e evitar controlar o incontrolável, sendo mais flexível diante do inesperado que vier a acontecer, porque essa semana a quadratura Saturno-Urano é acionada bem na segunda-feira, tanto pela Lua como pelo Sol, que estão conjuntos, né, a esses dois, né? O Sol está conjunto lá a Urano e a Lua no dia da Lua minguante está conjunto aí ao Saturno em Aquário. Então, ó, aqui estão os meus contatos, dá um joinha aí no vídeo, curte o canal, se inscreve,
aperta o sininho para quando eu soltar o vídeo você ficar sabendo, tá bom? Bora aí fazer mapa astral, tiragem de tarô e mapas numerológicos. Um beijo no coração de vocês, uma semana de muita reflexão e transformação. Tchau, tchau.